terça 28 de julho. Verso para memorizar. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Aprendendo com o passado. Após oferecer um exemplo de abnegação tomado da própria experiência, Paulo passa especificamente a questão da idolatria. Em certo sentido, 1 Coríntios 10 desenvolve a ideia de 1 Coríntios 9, 27, em que o apóstolo afirma esmurrar o próprio corpo para que não viesse a ser desqualificado. Ele desejava que os coríntios seguissem seu exemplo, tendo Cristo como modelo supremo. Ouça 1 Coríntios 10, 7 a 11. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponham Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Pergunta 3. Que pecados Israel cometeu no deserto? E por que os privilégios concedidos ao povo tornavam esses pecados ainda mais graves? Em 1 Coríntios 10, 1 a 5, Paulo faz alusão à história do povo de Deus no deserto. A referência à nuvem e ao mar traz à memória a direção, presença e proteção divinas. Por sua vez, o alimento e a bebida representam a provisão de Deus. O apóstolo descreve a experiência de Israel na nuvem e no mar como um batismo, comparável ao batismo cristão. Do mesmo modo, ao mencionar alimento e bebida, ele faz alusão à ceia do Senhor. Em outras palavras, 1 Coríntios 10 ensina que, em certo sentido, os cristãos estão vivendo as mesmas experiências que Israel passou. Paulo recordou a história israelita porque não queria que ela se repetisse. Apesar de tantos privilégios, muitos desejaram coisas más, como idolatria e imoralidade sexual. Não é de admirar que Deus não se agradou da maioria deles. É fácil apontar o dedo para o antigo Israel e dizer que cometeram pecados graves. No entanto, Paulo argumenta que os cristãos também são suscetíveis aos mesmos erros, mesmo tendo o grande privilégio de conhecer a história de Cristo. Isso fica claro na advertência. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A expressão "aquele que pensa" sugere que alguns, na igreja, não percebiam o perigo real de cair nesses pecados. Corremos hoje o mesmo risco? Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Quem de nós nunca experimentou a realidade dessa advertência? A Bíblia diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, mas juntamente com a tentação proverá livramento. Por que, então, ainda nos vemos cair com tanta facilidade?